Boa noite. Vamos aguardar um pouco o pessoal entrar para que a gente possa fazer o Evangelho em conjunto, no Evangelho da Casa de Francisco, em que vamos falar sobre o capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Vamos aguardar um pouco. Já estão entrando. Boa noite. Estão me escutando bem? Boa noite, Edmilson. Muita luz para todos. Tá me escutando bem? Boa noite, Bárbara. Boa noite, Rosimeire. Boa noite, Mari. Bom, eu sou a Mila, uma das trabalhadoras da Casa de Francisco, e hoje nós vamos fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos estudar o capítulo 10. Obrigada, Mari. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, nós vamos estudar o item 11. Que não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, sempre eu costumo ler, um trechinho do Evangelho para que a gente possa comentar. Então, no item 11, a gente fala o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, porque sereis julgados segundo houverdes julgado os outros, e se servirão para convosco da mesma medida em que houverdes usado para com os outros. Mateus, capítulo 7, item 1 e 2. E no item 12, ele fala o seguinte: então, os escribas e os fariseus levaram-lhe uma mulher que havia sido apanhada em adultério, e fazendo-o ficar em pé no meio do povo, disseram a Jesus: Senhor, esta mulher acaba de ser apanhada no próprio ato de adultério. Ora, Moisés nos ordena na sua lei a apedrejar as adúlteras. Tu, pois, o que dizes? Eles diziam isso para o tentar, a fim de ter como o acusar. Mas Jesus, se baixando, escreveu com os dedos na terra. Como eles continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: aquele dentre vós que está sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever na terra. Mas quando eles, ouvindo falar dessa maneira, se retiraram um após o outro, o mais velho saindo primeiro, e assim Jesus ficou só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus levantando-se, e não vendo ninguém mais do que a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ninguém, Senhor. Jesus lhe disse: eu também não vos condeno. Vai, e no futuro não peques mais. João, capítulo 8, versículo 3 a 11. Essa palavra é tão linda, parábola, que Jesus nos dá um grande ensinamento. Primeiro, da humildade, de poder escutar aqueles que fazem uma acusação, quando ele se abaixa e escreve na terra, pacientemente, escutando e analisando as acusações. E logo em seguida, com sua grande sabedoria, nos traz uma das grandes lições morais, que nos traz a reflexão.
que é quem nunca pecou, atire a primeira pedra. E aí todos se retiram, ficando apenas Jesus e a mulher adúltera, em que também Jesus não a condenou, a perdoou, mas como a necessidade de a gente se colocar no lugar do outro. Olha a tamanha sabedoria de Jesus. Quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então todos nós já erramos algum dia. Todos nós já cometemos o pecado, como fala, né? Que é o erro contra o outro, contra si mesmo. Então, quando a gente erra, que comete um caso, uma atitude que magoa o próximo, que fere o próximo, e ali se arrepende, a gente não gostaria de ser perdoado, né? Gostaria que a gente não gostaria que não nos acusasse, não nos atirasse pedras, que as pessoas pudessem entender as nossas falhas. Então, assim, é o ensinamento de Jesus, que quando o nosso próximo cometeu algum ato, né, que aos nossos olhos possa ser errado, mas aos olhos do Pai, com sua misericórdia, compreende, que a gente não acuse, que a gente procure compreender, tentando aliviar a sua dor, trazendo reflexões, né, sem acusações, nem se impondo. Olha, você fez isso, mas não faz mais isso, por isso, por isso, por isso. Mas não compreender e fazer a pessoa refletir sobre sua atitude de maneira amorosa para com ela. Assim como a gente queria que alguém nos desse um bom conselho, que nos escutasse, que não nos acusasse. Porque vira e mexe diante das nossas atitudes do dia a dia, a gente se vê, né? Por mínimo ato que seja, vira e mexe, a gente se vê julgando o outro, né? Quando chega a maledicência, quando chega aos nossos ouvidos falando mal do outro. Poxa, vamos analisar a atitude do outro, vamos ver o que realmente o outro fez. Será que ele fez isso mesmo? Ou porque a pessoa está magoada e chega ali falando super mal do outro, acabando com sua imagem? Eu agora lembrei de uma passagenzinha tão... Essa eu acho que todo mundo conhece, ou se não boa parte conhece, mas eu vou contar, eu gosto muito dessa história. Então conta-se que uma pessoa chegou ao seu mestre e disse assim: mestre, eu falei mal de uma pessoa muito conhecida minha, eu destruí a imagem dela. E aí, como é que eu faço, mestre, para poder desfazer esse ato meu, porque eu estou arrependido? E aí o mestre pediu que ele fosse ao alto de uma montanha, pegasse um saco de estopa e enchesse de penas até a boca do saco, deixar bem cheio. E ele assim fez. Pegou o saco. Tem Zezé, só um instante, eu vou desligar aqui que é do ar-condicionado. Pegou um saco e encheu de penas e levou ao mestre. Aqui, mestre, eles agora vão lá no alto da montanha e sacuda tudo. E assim ele fez. Sim, mestre, e agora? Ele disse: agora você vai pegar uma a uma e colocar novamente dentro do saco. Mas, mestre, como é que eu vou fazer isso? Se umas penas voaram para outro lugar, para o norte, para o sul, eu não tenho condições de pegar todas essas penas. E o mestre falou: assim é quando alguém prejudica o outro na sua imagem. Você pode falar mal do outro, mas você nunca vai conseguir retratar totalmente aquilo, porque o fulano ou cicrano que você falou já passou mais para frente e vai aquele telefoninho sem fio. Mas quando a gente tiver a preocupação, né, e o cuidado
de analisar a dificuldade do outro, o erro do outro, a gente possa, né, auxiliá-lo da melhor forma possível. E procurar não magoar com palavras, né? Mas sim, como diz Jesus, perdoar e alertar para que não peque mais. Né? Às vezes a gente vê uma criminalidade muito grande, de uma atitude muito violenta de alguém. Então, que a gente possa fazer com que, se tiver a oportunidade, de alertá-lo pelo ato, pelas consequências reencarnatórias atuais, lhe dando novas oportunidades para que ele mude e dando a consciência de que não mudar, não mudar a sua atitude, ele vai responder, mas as severas penas divinas, porque tem as penas da terra, mas também tem as penas, né, das leis naturais de Deus. E cada um de nós respondemos por ela. E aí, o Evangelho nos fala ainda da seguinte forma, lá no item 13. Aquele que está sem pecado, lhe jogue a primeira pedra, disse Jesus. Essa máxima nos obriga a ser indulgentes. Aí a prática da indulgência. Porque não há ninguém que ela não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente que a nós mesmos. Então, que nós primeiro nos julgamos, que nós mesmos colocássemos no lugar do outro, antes de reprovar algo em alguém. Vejamos se a mesma censura não podemos fazer nós mesmos. Será que eu cometeria aquela mesma ação? Né? E se eu cometesse, eu queria que alguém me perdoasse, não me condenasse. Então, como é que eu me sentiria no lugar do outro? Será que eu sou capaz de cometer tal ato? É a autoanálise. E se julgar, né? O seu comportamento, é o autoconhecimento. A censura feita a alguém pode ter dois objetivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa da qual criticamos o ato. Então, a gente pode realmente reprimir o mal, ou então fazer com que aquela pessoa seja desacreditada. Esse último motivo nunca tem desculpa, porque resulta da maledicência e da maldade, como eu falei anteriormente. O primeiro motivo pode ser louvável, né? Onde a gente reprime o mal. E torna-se mesmo um dever em certos casos, pois dele deve resultar um bem. E sem ele o mal nunca seria reprimido na sociedade. O homem, além disso, não deve ajudar o progresso do seu semelhante. Então, nós temos um dever para com o nosso semelhante, de ajudar, né, um ao outro. Eu digo que nós somos anjos de uma asa só, e que a gente precisa da asa do nosso companheiro, do nosso amigo, das outras pessoas, para que a gente possa voar junto, para que a gente possa crescer junto. Que não quis. Então, assim, não deveríamos, pois, tomar em sentido absoluto esse princípio: não julgueis, se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir a censura ao mal, pois que ele próprio nos deu exemplo disso e o fez em termos energéticos. Ele quis dizer que a autoridade em censurar está na proporção da autoridade moral daquele que a pratica, né? Na questão também do perdão das ofensas, de esquecer as mágoas. Quando a gente faz isso, já tem um princípio aí da evolução do espírito, né? Encarnado. Que bom quando a gente consegue perdoar alguém. Achando-se culpado daquilo que condenamos no outro, é abdicar dessa autoridade. É, além disso, tirar de si mesmo o direito de repressão. A consciência íntima, além disso, recusa todo o respeito e toda submissão voluntária àquele que estão investindo em um poder qualquer.
viola as leis e os princípios de que está encarnado de aplicar. Então, nós na doutrina espírita, nós não somos melhor do que ninguém, né? Então, nós somos todos no mesmo patamar, alguns com mais algum conhecimento, algum princípio, alguma conquista evolutiva, outros menos, mas estamos tendo nessa reencarnação a como é que se diz, a possibilidade, né, de ter o reconhecimento das leis divinas e poder aplicá-la, de ter a consciência. Hoje nós já temos a consciência. Então tá na a gente pegar essa consciência e aplicar no nosso dia a dia. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que dá do bem. É o que resulta igualmente das palavras de Jesus. Então, que a gente possa sempre fazer o bem sem olhar a quem. Se a gente tiver a oportunidade de fazer, que a gente o faça. Porque o primeiro, né, como dizes, quando a gente faz o bem ao outro, as primeiras mãos que ficam perfumadas são as nossas. E assim, essa mensagem do Evangelho da noite de hoje, que a gente possa refletir desse ensinamento de Jesus. A que ponto nós estamos atirando pedras, ou se nós não estamos, o que a gente pode fazer por outro, né? Então, que a gente siga nesse caminho do bem. Então, eu desejo a todos uma noite maravilhosa, cheia de bênçãos, que Jesus, que a espiritualidade amiga, possa visitar cada lar, trazendo a saúde para cada um, devolvendo a paz no coração. Em especial, pedimos pela nossa irmãzinha Cíntia, que ela seja envolvida de muitos fluidos salutares, que o seu anjo da guarda e toda a sua equipe espiritual possa envolvê-la daquele momento, limpando, desagregando toda e qualquer energia menos boa. Que o vírus transforme em luz e amor, e não mais fazendo mal à humanidade e nem a ela. Paz e bem, que todos fiquem com Jesus e o Deus e os bons espíritos.